satisfação do indivíduo, e aqui cito André Verrez, é obtida de uma forma que engendra a submissão e enfraquece a racionalidade do protesto. O Zizek, nesta conferência de 99, no Bard College, diz mais ou menos uma coisa deste género. Os últimos filmes onde aparece a classe trabalhadora é nos filmes de James Bond, e é quando há um traficante de droga que tem uma classe produtiva a trabalhar numa cave. Depois dessa ilustração dos filmes do James Bond, não aparece, nos filmes de Hollywood, não aparece a demonstração da classe trabalhadora. O trabalho como atividade simbólica surge em muitos filmes, mas este trabalho manual, os únicos filmes, diz ele, onde aparece, realmente parece ser no James Bond, e é por as razões menos legítimas, digamos assim. Retomo aqui, se me permitem, a pergunta de Zizek, reformulando-a do seguinte modo: o que é que não se tolera nas democracias participativas e multiculturais? Aquilo que não se tolera é a violência, esta forma de violência. Mas permita-me acrescentar, só superficialmente. Este só superficialmente esconde a relutância dos países civilizados em ceder e retroceder ao trabalho manual. Mas não só. Na verdade, a visão construída pela sociedade ocidental contemporânea tem o seu auge na constituição paradoxal dada pela tolerância. É por aqui que Zizek formula a pergunta: por que razão há hoje tantos problemas que são percebidos como problemas de intolerância, mais do que como problemas de desigualdade, exploração ou injustiça? Por que razão é o remédio prescrito a tolerância, mais do que a emancipação, a luta política ou até mesmo a luta armada? Fim de citação. Ora, a tolerância dissimula qualquer projeto e estabelecimento de uma sociedade justa, porque enferma de uma paternalidade que só é cara a uma democracia distorcida que pense e se assuma como unilateralmente válida. Diz-nos Habermas: a natureza unilateral da declaração através da qual um soberano ou a cultura da maioria estão dispostos, por sua única vontade, a tolerar as práticas desviantes da minoria é paternalista. Neste contexto, o ato de tolerância conserva um certo elemento de ato de misericórdia ou de fazer um favor. Uma parte permite à outra uma certa quantidade de desvio da normalidade, sob uma condição: que a minoria tolerada não ultrapasse o limiar da tolerância. Fim de citação. Esta noção paradoxal de tolerância constitui, per se, uma forma de violência dissimulada naquelas democracias militantes que se escudam numa máxima como nenhuma liberdade para os inimigos da liberdade. Ou, na sua radicalização mais extrema que se possa pensar, afirma que quem não está comigo está contra mim. E, portanto, a tolerância deixou de tolerar a minoria ou a opinião contrária no seu domínio. A tolerância surge como uma esfera de permeabilidade unilateral. É uma permissão consentida a entrar num território, numa cultura, num modo de vida, e assim afirma a sua supremacia. Assim, a manifestação da tolerância surge, na maior parte dos casos, como uma manifestação de arrogância, como nos diz o nosso autor. E cito: Abu Ghraib não foi um simples exemplo da arrogância americana perante um povo do terceiro mundo. Ao serem submetidos a torturas humilhantes, os prisioneiros iraquianos estavam a ser efetivamente iniciados na cultura americana. Esta noção de subjugação, de intrusão do American Way of Style, é de facto visível neste tipo de apontamento. Configura-se, pois, uma estética da violência cujo corolário corresponde a um terror da tolerância. De acordo com a perspectiva cristã, que adota e subsume a máxima agostiniana de ama a Deus e faz o que quiseres, e que posteriormente Dostoiévski, subvertendo-a, alertaria para um niilismo moral sem Deus, que pode ser lido na célebre frase: se Deus não existe, tudo é permitido. O homem é responsável por si e pelo seu semelhante, mas só na medida em que tal possa ser tolerável. Por aqui percebemos como os modelos de política externa e internacional podem estar minados de raiz. A política constituída no sistema democrático sugere uma tolerância para a pacificação dos povos, mas ignora que tal pacifismo estará comprometido
com o desenraizamento cultural que a tolerância tem em afirmar. Assim, ao invés de fomentar a concordância, acaba por legitimar a violência. Como assim? É que ainda que Deus exista, tudo é permitido, pois Deus não dá conta do recado. O próprio Deus, diríamos, se quiséssemos abusar do tema, já não é tolerante. A estética do terror está presente no ataque às Torres Gêmeas, que celebra a tolerância com que milhões de pessoas pelo mundo fora visionaram o evento, como está presente nos vídeos que os terroristas fazem nas prisões do Iraque ou do Afeganistão, ou como os militares filmaram a prisão de Abu Ghraib. Fernando Botero representou esta forma de tolerar as barbaridades ao fazer um conjunto de mais de 40 obras, desenhos e pinturas de prisioneiros iraquianos atacados por cães, espancados por guardas, pendurados por cordas e sujeitos a outras humilhações que vieram ao público, como sabemos, e que foi exibida no Palazzo Venezia, em Roma, em junho de 2005, se não estou em erro. No fundo, Zizek está aqui a repetir a fórmula de Vergès, de André Vergès. E cito: quando julgamos estar a usar a ideologia atual, estamos apenas a reforçar o domínio que ela exerce sobre nós. Fim de citação. O que equivale à realização de uma escolha, à partida já condicionada, entre tudo ou nada, que o sistema impõe subrepticiamente, isto é, ou se entra no sistema, ou se torna um excluído do sistema. Entrar num sistema democrático e tolerante, sobretudo para os países desenvolvidos e defensores acérrimos de uma economia global, significa demonstrar um sentimento hipócrita de indignação moral face às atrocidades cometidas pelos ditames económicos, que muitos deles próprios ditaram e criaram. Note-se que mesmo nas ações de beneficência, como bem lembra Zizek, é a máscara humanitária que simula o rosto da exploração económica. Ao procurarem apelar a essa réstia de consciência do sujeito alienado, falo querer, entre outras coisas, que está a contribuir para a felicidade dos outros. Porque a felicidade é também e sobretudo um negócio. É aqui que eu encontro muitos dos paralelismos de pensamento com Baudrillard, Lipovetsky, Peter Singer, eventualmente até com um pequeno livrinho do Rob Reimann, que se chama O Regresso ou O Retorno do Fascismo, em que vemos realmente com mais este enquadramento de pensamento, esta concordância de pensamento. Peter Singer, como sabem, neste seu último livro também faz esta abordagem, quer dizer, as ações de beneficência são muito humanitárias, são muito pro bono, até ao momento em que se descobre o que é que se esconde por trás delas. Se quisermos, o 11 de setembro é, portanto, o reverso da medalha da tolerância, quer dizer, é a devolução da tolerância ao mundo ocidental, que mesmo assim ainda adota e subsume-se no irrealismo da violência que repudia. A violência que não é sua passa a ser vista como um espetáculo e a recusa de aceitação da realidade esbate-se numa estética da violência de contornos surrealistas. É o poder da imagem que substituiu ao poder das palavras, como nos relembra Susan Sontag, que cria novas realidades, porque, como diz, a imagem, e cito, adquiriu um grau de imediatez e de autoridade maior do que qualquer relato verbal, induzindo assim a uma tomada de posição consoante o interesse de quem as divulga. É aquela história por demais conhecida, não é? De uma fotografia de uma criança assassinada no Iraque. Não é? Fotografia, Susan Sontag, como sabem, dá este exemplo. Não é? A fotografia mostrada aos iraquianos pode ser lida como um momento de resistência. É um momento que foi captado por um fotógrafo em que há a resistência de um povo às forças imperialistas. Mas mostrado aos americanos pode ser apenas a forma como os americanos estão a ganhar a guerra. Quer dizer, estas duas perspectivas que se podem cruzar através de uma mesma imagem. Note-se, por exemplo, as palavras da Susan Sontag acerca do 11 de setembro. Uma coisa torna-se real para aqueles que estão algures a segui-lo como notícia, ao ser fotografada. Mas muitas vezes uma catástrofe que é vivida assemelhar-se-á estranhamente à sua representação. O ataque de 11 de setembro de 2001 ao World Trade Center foi descrito como irreal
surreal, como um filme, em muitos dos primeiros relatos daqueles que escaparam das torres ou o observaram de perto. Só aqui teríamos pano para mangas, não é? Só para terminar, um outro exemplo também, no filme O Grande Ditador, quando Chaplin refere: o nosso conhecimento fez-nos cínicos e a nossa inteligência tornou-nos cruéis e severos. Nós pensamos demasiado e sentimos pouco. Mais do que a máquina, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, nós precisamos de bondade. Sem essas qualidades, a vida será violenta e tudo será perdido. Isto, creio, é um filme de 1940, ou 40 e poucos. Creio que é de 40. Se eram premonitórias estas palavras à época, sê-lo-ão ainda neste futuro próximo em que vivemos imersos. Talvez por estas razões, Zizek nos proponha uma ética antimoral. Diz-nos Zizek: Chesterton tinha razão. Se não acreditamos em Deus, estaremos dispostos a acreditar seja no que for. A crença em Deus é uma exceção constitutiva que nos permite afirmarmos a racionalidade dos factos do universo. Voltamos a encontrar aqui, uma vez mais, a lógica lacaniana do não todo. Deus permite-me não crer em milagres vulgares e aceitar a racionalidade de base do universo. Sem essa exceção, nada há que eu não me disponha a crer. E vou ficar por aqui, acho que já tomei tempo demais. Muito obrigado pela vossa atenção.